On commence. Donc je vais parler de la dimension esthétique présente dans le livre Noir, Lumière et Théâtralité. Então eu vou falar da dimensão estética presente no livro Blackout, luz, iluminação e teatralidade. Pour rappel, la plupart étaient là hier, mais je remets les titres des 6 parties. Então, o tema principal é a luz, mas aqui eu estou colocando para vocês o título. Parce que j'ai oublié la... Ah, ela esqueceu de atualizar essa apresentação com a tradução que eu tinha feito para ela. Então, ela coloca aqui a tradução dos 6 capítulos muito mal traduzidos. Não fui eu, foi o Google. Inclusive, vocês podem ver ali trevas. Ali tem noir, escuro é noir também, o preto é noir, o negro é noir e a escuridão é noir. O Google resolveu fazer um carnaval e cada lugar traduziu para uma palavra diferente. Mas então seria a travessia estética e histórica do Blackout, entre o luxo e o lux, o nascimento do Blackout, o escurecimento dos teatros, produzindo o Blackout, trabalhando a sombra, a atuação do Blackout e os desafios da cena, desafios e experiências estéticas do Blackout e experimentando o Blackout. Seriam os títulos dos 6 capítulos. O título dos 6 capítulos, o Tiago jogou no Google e deu isso. Mas eu tenho uma outra apresentação que estava arrumada. Donc je vais parler des enjeux et expériences esthétiques du noir. Então eu vou falar principalmente dos desafios e a experiência estética do Blackout. Je vais parler du noir dans les théâtres. Eu vou falar do Blackout nos teatros. En commençant par le noir et la convention. Começando pelo Blackout e a convenção. Gente, eu vou traduzir aqui o noir pelo Blackout, mas eu ainda estou numa discussão filosófica com o professor Faleiro aqui, para a gente decidir qual é o melhor verbete. Eu, particularmente, me sinto extremamente constrangida de traduzir um texto em francês usando o verbete oriundo do inglês. Extremamente constrangida, se você tem noção, mas a gente não consegue, eu pelo menos não consegui achar uma outra coisa. Eu comecei a tradução do livro usando a palavra breu, mas eu entendo que para a nossa categoria profissional falar breu não é a mesma coisa que falar blackout, infelizmente. Então eu estou nesse dilema ainda e o professor Faleiro vai me ajudar. A gente pode ouvir, inclusive, os colegas aí para darem sugestões de uma forma eficiente de traduzir a palavra noir, que seria o que a gente usa cotidianamente como blackout, mas o verbete em inglês realmente me incomoda, não sei a vocês, mas a mim me incomoda bastante na tradução do texto francês. O que entenderiam? Se breu satisfaria, escuridão satisfaria, discutirá. Oui, je traduction, bien sûr. Voilà. Ok. Donc je vais commencer par parler de la boîte noire. Começa então falando da caixa preta, qui est arrivée, qui est vraiment la nouvelle convention de représentation du théâtre. Que é realmente a nova convenção da representação do teatro. Plus exactement, c'est le cadre, c'est le nouveau cadre du théâtre comme ici. Mas exatamente porque é um novo cenário, né, um novo ambiente do teatro como esse aqui. Non seulement on a mis des pendrillonnages noirs dans tous les théâtres maintenant, não só a gente colocou uma roupagem preta em todos os teatros hoje em dia, mais les murs qui sont derrière les pendrillonnages sont peints en noir. Mas as paredes que estão por trás da roupagem cênica também estão pintadas de preto. Donc le noir est vraiment devenu une identité. Então o preto realmente se tornou a identidade. C'est aussi, on va s'intéresser à la matérialité du noir. A gente também vai se interessar pela materialidade do preto, do blackout. Et au principe de séquençage. E o princípio de séquençage. Oui, je vais traduire. Ça va ça? Segmentation. Segmentation. Ben, c'est peut-être oui, ça peut être. Donc, certains créent même la boîte noire complète, puisque en France, on a quand même des signaux de sortie des théâtres. Então, alguns tiveram que criar os seus espetáculos uma caixa preta real, porque as caixas pretas constituídas dos
teatros na França, pelas leis de segurança, tem que ter as informações de segurança, né, saída, orientação e tal. Então, alguns diretores tiveram que criar uma caixa preta de verdade para os seus espetáculos. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, l'extérieur est brillant. Mas o que é interessante é que aqui, por exemplo, o exterior é brilhante. Et ça, c'est intéressant parce que le théâtre a toujours été associé à une forme d'attrait par la lumière, par la brillance, par le chatoiement. Et c'est une façon peut-être de rappeler cet aspect séduisant du théâtre. Então, aqui, isso é interessante ver que a parte exterior é luminosa, é brilhante, claro, porque o teatro tem essa característica, né? Se for associado à luz, ao brilho, ao encantamento, então talvez isso remeta um pouco a essa característica sedutora do teatro. C'est peut-être aussi que d'accepter d'être enfermé dans une boîte noire, c'est quand même une expérience claustrophobique. Então também é aceitar que se aceitar ser colocado, aceitar a experiência de estar dentro de uma caixa preta, também pode ser uma experiência claustrofóbica. Ce qui était déjà le cas au XIXe siècle avec les spectacles d'optique. O que era o caso, né, no século XIX com os espetáculos, com as apresentações dos espetáculos ópticos. Donc il faut peut-être une incitation aussi, un rappel réconfortant. Então talvez precise, né, de um estímulo, de uma lembrança mais reconfortante. À Lyon, Jean Nouvel a reconstruit complètement l'opéra, l'intérieur de l'opéra, et comme vous le voyez, c'est une salle entièrement noire. Évidemment, sur la photo, cela paraît bleu, mais la salle est entièrement noire. Então, o Jean Nouvel foi convidado para fazer uma renovação completa da Ópera de Lyon, e a Ópera de Lyon, então ele fez essa reconstrução, essa reforma da Ópera de Lyon completamente em preto. Na foto parece azul, mas na verdade ela é toda preta. Même les espaces de circulation et les bureaux des administratifs sont noirs. Até mesmo as áreas de circulação do público e circulação de uma forma geral e os escritórios também são pintados de preto. Et la fascination, elle est rappelée de deux manières. Les sas d'entrée dans les salles sont rouges, comme vous voyez ici. Mas a fascinação dessa lembrança do teatro, dessa memória do teatro, também é trabalhada porque nos halls de entrada, né, na passagem, aquela passagem entre as áreas de entrada do público, é que não sei se cada um podia estar. Então seria naquele pedacinho entre a porta, aquela cortina sempre, ela é pintada de vermelho. Et on peut voir que ce sont des murs capitonnés. E a gente pode ver que são paredes bordadas, trabalhadas. Alors que dans la salle, les fauteuils ne sont pas capitonnés, c'est très brut, c'est vraiment... Ce n'est pas inconfortable, mais c'est brut. E na sala, as poltronas não são forradas, elas são trabalhadas. Então, não é desconfortável, mas é trabalho, é bruto. Ils ont gardé quand même le foyer historique en l'état. Mas eles guardaram o foyer histórico do jeito que era na origem. Seulement, le sol, il est en noir. Mas o piso é preto. Donc on a cette articulation. Então tem essa articulação. Donc tout ceci est le rappel historiquement de l'Opéra Garnier. Então isso tudo é uma lembrança histórica, né? Historicamente a gente pode lembrar da Ópera Garnier. Le rouge et le doré. O vermelho e o dourado, como referências. Qui a fait école, et à São Paulo, à Rio de Janeiro, on voit bien que le rouge et le doré ont été empruntés à cette esthétique. Que fez escola, né? Então a gente pode ver o Municipal do Rio e o Municipal de São Paulo, que são inspirados nessa estética. Avec le rideau rouge. Com a cortina vermelha. Pourquoi le rouge? Por que o vermelho? Tu connais la réponse, j'ai déjà raconté. Tu peux raconter? Tu veux que je redise? Alors, Garnier, lorsqu'il a construit le Garnier, il a écrit un livre sur la construction, donc on a tous les renseignements. O engenheiro Garnier, o arquiteto Garnier, quando ele construiu a Ópera Garnier, ele escreveu um livro falando tudo sobre a sua construção.
Et il a expliqué que pour le tissu, il a cherché quel tissu était le plus flatteur pour le visage et le décolleté des femmes. Então ele procurou qual era o tecido mais charmoso e mais encantador para o embelezamento das mulheres. Et apparemment, c'était le rouge. E aparentemente era o vermelho. Donc en fait, le rouge, on l'a en France, en Italie et dans les pays qui se sont inspirés de l'opéra Garnier, comme les deux opéras Rio et São Paulo que j'ai cités. Então o vermelho foi muito explorado na França, na Itália e nos países que se inspiraram desses dois países para essas duas construções teatrais, como São Paulo e Rio, como ela citou. Et si on va dans le nord de l'Europe, on va trouver des théâtres qui sont en blanc et doré, des sièges bleus, on a toutes sortes on a cette variété. C'est plus froid. Mas se a gente vai para o norte da Europa, a gente vai ver outras cores sendo usadas, como o branco e o dourado, o azul, cores completamente diferentes, pouco mais frio. Je vais revenir à la boîte noire et vous citer un autre exemple architectural, c'est le pavillon noir à Aix-en-Provence qui est dédié à la danse pour Angelin Prejlocage. Então eu vou voltar para a caixa preta e vou citar o exemplo de um teatro do pavillon noir em Aix-en-Provence, dedicado à dança e Angelin Prejlocage. E foi criado por Angelin Prejlocage. Voilà. Et cette boîte noire, de l'extérieur, on peut identifier que c'est un théâtre. Essa caixa preta, de fora, a gente já pode identificar que é um teatro. Donc, dans l'imaginaire contemporain, le noir est associé au théâtre. Então, no imaginário contemporâneo, o preto é associado ao teatro. Même si dans un imaginaire collectif, le rideau rouge reste celui du théâtre. Mesmo se no imaginário coletivo, o vermelho, a cortina vermelha, ainda é o apelo maior ao teatro. J'aime raconter l'anecdote de la cour de récréation des petits-enfants de 4 ans. Eu gosto muito de contar a anedota do recreio de umas crianças de 4 anos qui jouent au petit train, que brincam de trenzinho en faisant tchou-tchou. E eles fazem tchou-tchou. Comme les trains à vapeur, donc évidemment j'avais connu. Como os trens a vapor, que certamente essas crianças de 4 anos nunca conheceram. Donc il y a des valeurs qui restent pérennes. São valores culturais que se tornam perenes. Donc un nouvel imaginaire collectif se construit autour du noir. Então, novo imaginário coletivo se constrói em torno do negro, do preto, do preto. Et ce noir, il est chargé de sens. E esse preto é carregado de sentido. Il n'est plus seulement la neutralité dont on avait besoin. Ele não é mais somente aquela neutralidade da qual se tinha necessidade. Mais après avoir ignoré sa puissance, c'était un cadre. Mas depois de ter ignorado o seu potencial, a sua potência, era o momento, era o ambiente, era o quadro do momento. On l'a finalement adopté. A gente finalmente o adotou. Et adapté à de nouvelles esthétiques. E adaptou a novas estéticas. Donc la boîte noire, nous avons vu. Então a caixa preta a gente já viu. Et le noir, c'est aussi le protocole spectaculaire. E o preto também é o protocolo espetacular. La mise au noir de la scène et de la salle. A instalação do blackout, né, do preto, na cena e na sala, sert pour encadrer le spectacle temporellement. Serve para enquadrar o espetáculo temporalmente. Là aussi, c'est un signe conventionnel. Isso também é um símbolo convencional. Pour passer de la lumière du réel, para passar da luz do real à la lumière au noir, para passar da luz do real para a luz do blackout, pour passer à la lumière fictionnelle, para depois passar para a luz da ficção. De nouveau le noir à la fin du spectacle. De novo o blackout no final do espetáculo. Et retour à la lumière du réel. E o retorno à luz do real. Seria luz de serviço, blackout, luz de cena, blackout, luz de serviço. Oui, mais lumière du réel, pas simplement des services, parce que les services font partie du réel. A luz do real,
não somente a luz de serviço, mas porque a luz de serviço faz parte da luz do real. Donc ce noir est aussi un sas de passage, je suis désolée pour le mot. Então, esse blackout é também um ambiente de passagem, como aquele hallzinho que a gente tem antes de entrar na sala de cinema ou de teatro. Tem um nome aqui no português? Aquele pedacinho entre a porta e a cortina para você entrar na sala de espetáculo. Antessala. Nas igrejas chamava de átrio, né? Aquele pedacinho antes de entrar na igreja. Teatro. Eu acho que... Antessala. Il faut que tu le trouves, c'est pour la traduction du livre. Tem que achar esse nome. Écluse. Une écluse. Voilà. Bon, donc le noir c'est l'outil de référence de l'espace-temps de la représentation. Ça s'appelle la discussion. Le noir c'est l'outil de référence de l'espace-temps de la représentation. Então, o blackout é uma ferramenta, né, de referência entre o espaço e tempo da representação, do espaço e tempo da representação, et de manière métonymique, e de uma forma metonímica, il est le référent du théâtre. ele é a referência do teatro, o referente do teatro. Maintenant, l'intérêt c'est le dépassement de la convention. Agora, o interesse é ir além da convenção. Par le principe du matiérage, j'ai oublié un dit. Pelo princípio da materialização du noir, do preto, do negro, do blackout. La première matérialisation, on va dire, du matérage du noir au théâtre a été fortement marquée par le sol noir. A primeira materialização do blackout no teatro seria a utilização do piso, do solo preto. On a souvent commencé par les tapis noirs, mais qui sont mat. A gente começou então pelo linóleo, pelo linóleo preto, mas que é fosco. Et qui absorbait et amortissait le bruit. Que amortecia e absorvia o barulho. Donc qui crée encore davantage le confinement. Que então criava ainda mais o confinamento. Donc il a contribué à une neutralisation visuelle et phonique de l'espace. Então ele contribuía a uma... Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. J'ai dit une neutralisation visuelle et phonique. Que contribuía para uma neutralização sonora e visual. Puis on a changé sa matérialité, notamment il y a eu dans les années 2010 un engouement pour mettre de l'eau sur le sol et avec la lumière créer un effet miroir. Então daí a gente evoluiu, né, para uma transformação e em 2010 mais ou menos a gente criou esse brilho no piso preto, no solo preto, para criar esse efeito de espelhamento. Donc on a basculé de la neutralité, du renforcement de la neutralité. A gente então migrou do reforço da neutralidade. La matité a fait place à la brillance. O fosco deu lugar ao brilhante. Et puis on a continué à travailler les différentes matières du noir. E depois a gente continuou a trabalhar as diferentes materialidades do preto. C'est toujours dans le même spectacle, Hamlet de David Bowie. Aí ainda as imagens são todas do mesmo espetáculo, Hamlet do David Bowie. Dans l'image précédente, le dédoublement était certainement relatif à la schizophrénie de Hamlet. Na imagem precedente, a repetição da imagem, né, a dobradura da imagem ali, é claro, fazia alusão à esquizofrenia de Hamlet. Et ici, les murs en carrelage avec une lumière froide rendent l'atmosphère très hostile. Aqui, as paredes em azulejos, né, brilhantes, remetem a essa atmosfera hostil. Et c'est celle de la morgue. Que é o ambiente do necrotério. Où s'alignent tous
les cadavres au fur et à mesure de la pièce, parce qu'il y en a beaucoup dans Hamlet. Onde vão se alinhando todos os cadáveres dos corpos, dos mortos no Hamlet, porque tem bastante, né? Patrice Chéreau va utiliser aussi ce principe du noir, mais pour aller dans le sens non pas d'un espace clos, mais au contraire, mais avec l'idée quand même d'une isolation, mais qui ne passe pas par l'espace clos, mais par le noir. Então, o Patrice Chéreau também vai usar um pouco desse conceito, né? Não para um espaço fechado, mas que passa por esse conceito, por essa intenção do isolamento, mas não necessariamente do espaço fechado. Tu peux me donner le câble du son? Ça va faire du bruit. Attention. Ok. Donc ça c'est. Ok. Então esse é. Donc le décor est de Richard Peluzzi. Então o cenário é do Richard Peluzzi. Peluzzi. Que trabalha normalmente com esse. Eu não estou pronto. Que trabalha. Sair? Tá ligado o som? Ah, sim. Non, Tá. Era o contato. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vocês viram? Tu reviens? Oui, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je l'ai. Esse vídeo não vi nenhuma apresentação, né? C'est Chéreau. In the Wind de Jon Fosse. J'étais très impressionnée quand j'ai vu cette pièce parce que j'étais assise ici et Chéreau il était là. Eu fiquei muito impressionada quando eu vi essa peça porque eu estava sentada aqui e o Patrice Chéreau estava sentado do meu lado. What you was wanting to say? You said you wanted to say to me. What was it? Bon. Voilà, donc cet extrait pour montrer que on peut traiter différemment cette question de l'eau, du miroir. Il y a des évolutions, il y a plusieurs possibilités. Então esse trecho mostra como a gente pode tratar de formas diferentes a questão da água, do espelho e da umidade. Et on voit bien ces deux êtres perdus sur un radeau qui flotte sur une eau noire. Então a gente vê esses dois seres perdidos nesse praticável que flutua no preto. Ils n'ont aucune autre échappatoire que de trouver comment s'accorder. E eles não têm outra escapatória a não ser encontrar uma forma de entrar em acordo. Pas d'autre horizon, pas même le reflet de eux-mêmes, puisque ce n'est pas brillant. Nem outro horizonte, nem mesmo o reflexo deles mesmos, visto que não é brilhante. Donc l'usage conjoint de la boîte noire et du sol devenu miroir renforce la clôture dans laquelle ces personnages semblent prisonniers. Então o uso conjunto da caixa preta e do piso que se transforma em espelho reforça o fechamento, né, na qual esses personagens são prisioneiros. Então, essa clausura na qual esses personagens estão como prisioneiros. Leur usage s'avère avant tout marqué par les dramaturgies du huis clos. Então, o seu uso se deve, antes de mais nada, né, está, antes de mais nada, marcada nas dramaturgias do huis clos, entre quatro paredes, né, entre paredes.
Après avoir parlé du maquillage, je vais parler de la segmentation et du montage scénique. Depois de ter falado da materialidade, eu vou falar da segmentação e da montagem cênica. Avec l'influence du cinéma. A influência do cinema. Et peut-être que le premier montage qui a influencé, c'est L'homme à la caméra de Dziga Vertov. Então, quem sabe a primeira montagem influenciada do cinema é O Homem com a Câmera, de Dziga Vertov. Je voulais vous en montrer des extraits, mais je n'arrivais pas à faire la capture du film. Eu queria mostrar para vocês algumas cenas, mas eu não consegui fazer a captura dessas cenas do filme. Mais si vous cherchez sur Internet, il y a plein de... Le film est en libre... On peut le voir librement. Mas se vocês procurarem na internet, vocês podem ver, o filme está disponível para ser visto. Alors, j'ai mis quand même un extrait des textes du manifeste de Dziga Vertov. Eu coloquei então alguns trechos do manifesto do Dziga Vertov. Je ne sais pas si c'est aisé pour toi de traduire. Oui, je vais essayer. Então, meu caminho é o caminho de uma nova concepção do mundo. Eu faço vocês descobrirem um mundo que vocês não conhecem. O cinema dramático é o ópio do povo. Abaixo dos reis e das rainhas imortais da cortina, né, do pano, vive o registro das avant-gardes na sua vida de todos os dias, né, do dia a dia e no seu trabalho. Abaixo os cenários históricos da burguesia, viva a vida real, viva a vida dela mesma. Et effectivement, les premiers spectacles qui vont utiliser le principe du séquençage venu du cinéma sont des spectacles éminemment politiques. E, efetivamente, os primeiros espetáculos que vêm com essa herança, com essa inspiração na sequência do cinema, né, na arte sequencial do cinema, são os espetáculos políticos. Et ici, nous voyons le travail de Piscator. E aqui a gente pode ver o trabalho de Piscator. Avec la double influence du cinéma, com a dupla influência do cinema, la projection, a projeção, dans la partie droite, et à gauche, le séquençage. E na parte esquerda, o sequenciamento. En France, Georges Pitoef, na França, o Georges Pitoef, en 1920, il va essayer un dispositif, mais avec les moyens qu'il peut avoir. Ele vai experimentar dispositivo com os meios de que ele dispõe. On voit les rideaux qui sont flottants. A gente vê as cortinas que flutuam. Et on comprend qu'on a ouvert ou fermé de simples rideaux. E a gente percebe que foi aberto e fechado cortinas simples. Pitoef raconte dans ses souvenirs que lui-même, il était en train de coudre les ourlets des rideaux. E o Pitoef escreveu que ele mesmo costurava a estrutura das cortinas. Mais il a barra das cortinas. Mais il a donc il a pensé le principe. Ele pensou então o princípio, o dispositivo. Il s'agit en fait des ratés d'une troupe de théâtre ratée. Se trata, na verdade, de um grupo de teatro fracassado. Et l'auteur s'appelle Lenormand. E o autor se chama O Normando. Et l'auteur, il était fortement opposé au récit de théâtre bourgeois. E esse autor, ele se opunha muito à forma de recital do teatro burguês. Et il a écrit cette pièce en séquence. E ele escreveu essa peça em sequências. Ce qui explique le choix scénographique de Pitoef. E o que explica a escolha cênica do Pitoef. Donc on a vu le mur, on a vu le plafond bien sûr, le sol. Então a gente viu as paredes, o teto, o piso. Et on est en train de voir la partie fermée à la visibilité par rapport au quatrième mur pour le spectateur. E a gente vê a parte fechada, né, da visibilidade, tipo a quarta parede, fechando para o espectador.
Ce que André Engel va utiliser pour Wojciech, que j'ai pu montrer hier. Que é o que o André Engel vai usar para essa montagem de Wojciech. Et Wojciech est bien sûr une pièce écrite également en séquence. E Wojciech, então, é uma peça escrita igualmente em sequências, em quadros. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été écrite, enfin ce qu'on appelle l'Allemagne maintenant, en 1833. Então, o engraçado é pensar que ela foi escrita no que a gente chama de Alemanha hoje, em 1998. Não, 1833. Voilà. Em 1873, 33. Et en 1830, Em 1830, en France, Victor Hugo écrivait Hernani. na França, Victor Hugo escreveu Hernani. Donc ce n'est pas étonnant que ces formes soient venues de l'Allemagne. Então, não é de surpreender que essa forma tenha vindo da Alemanha, né? Est-ce que quelqu'un n'était pas là hier? Tem alguém aqui que não assistiu a apresentação de ontem? A Claudinha chegou. Est-ce que je dois montrer un... Então ela vai mostrar o filme dessa na verdade são, Oui. então são painéis, essa cena toda, o cenário atrás. Fiquei encantada quando eu vi essa imagem ontem, porque eu já tinha explicado como funciona várias vezes teoricamente, não tinha visto o vídeo. Então tem um cenário atrás, feito em vários andares e tudo, e aí tem painéis, dois painéis que correm horizontalmente, dois painéis que correm verticalmente, de baixo e de cima, que são manipulados manualmente por operadores e que vão fechando esses quadros nas várias, em várias áreas da boca de cena. Então o cenário se move atrás disso, dentro da caixa cênica, e esses quadros vão fechando a parte que vai ser vista em cada uma das cenas. Ça, c'est le rideau qui bouge. Isso são essas duas paredes que se movem de cima para baixo e vão dando como se fosse o enquadramento da câmera. Genial. C'est ce qui m'a donné envie de faire la thèse sur le metteur en scène. Foi exatamente esse espetáculo que instigou a Veronique a fazer a tese dela sobre esse diretor. Donc, il s'agit de casser la convention ou en jouer. Então, se tratava de quebrar todas as convenções usadas, né, com as quais se atuava, né? La convention n'a d'intérêt que A convenção, então, só se interessava que dans les jeux et les transgressions qu'elle s'autorise. a transgressão, então, se interessava só pela ação e pela atuação que ela representava. Et on se rend compte qu'il y a bien souvent un enjeu politique là derrière. E a gente percebe que tem aí todo engajamento político por trás. Alors, le noir, lumière. Je suis comme... bon, le noir, lumière. Je considère que le noir est une lumière. Então, o blackout luz. Vamos considerar que esse blackout é luz. On va y venir, mais pour faire le noir, il faut maîtriser la lumière. Então, a gente chega à conclusão de que, para produzir o blackout, a gente tem que metrizar a luz. Donc, je me suis intéressée historiquement à l'histoire du noir. Então, eu me interessei historicamente pela história do blackout. Et j'ai pu voir que le noir, lumière, cette association était liée aux contingences techniques. Então, eu pude perceber que esse blackout luz estava muito ligado com a contingência técnica. Je vais aller très vite sur la partie historique, je m'en excuse, mais je vais montrer quelques images. Eu vou passar muito rápido pelo contexto histórico, então eu vou passar rapidamente pelas imagens. Donc pour faire le noir, Nicolas Sabatini, dans son traité, montre qu'on peut utiliser des gobelets pour occulter la brillance de la flamme. Então, para fazer o blackout, o Nicolas Sabatini mostra que a gente usaria esses cilindros para cobrir o brilho da chama. Voici les moyens dont on disposait dans les coulisses. Então, aqui estão os dispositivos usados nas coxias. À la fois pour renforcer la brillance, às vezes para reforçar o brilho, et en même temps, on voit qu'on a
E ao mesmo tempo a gente vê que a gente tem des câbles qui permettent de gérer, de monter ou de descendre ensemble. cabos que permitem operar, né, administrar, subir e descer os dispositivos. Quand on a utilisé le gaz, E quando se utilizava o gás, la complication venait du transport du gaz et c'était des bonbonnes de gaz. a complicação vinha do transporte do gás, né, eram bombas de gás. On n'a pas créé la circulation, la distribution généralisée dans une ville du jour au lendemain. Não se criou a distribuição do gás, né, pelos dutos, pela cidade, de um dia para o outro. Et au théâtre, on utilisait en fait des lampes manuelles, E o teatro utilizava, na verdade, lâmpadas manuais, très occasionnelles. Et on voit ici les tuyaux. e muito ocasionais, né? E aqui a gente vê os tubos que levavam o gás para alimentar as lâmpadas. Voilà. Et pour l'électricité, on utilise aussi des piles benzène. E para a eletricidade também, a gente usa essas baterias de benzina. On voit le nombre de batteries qu'il faut pour une lampe. Olha a quantidade de bateria que precisa para uma lâmpada. Donc tout ceci n'est pas facile de maniement. Então, isso tudo não era fácil de administrar, fácil de instalar, de manejar também. Exactement. Bon, je parlerai de la lampe d'Aladin une autre fois. Je vais parler juste Eu de... vou falar desse espetáculo, a lâmpada de Aladim, numa outra vez. Agora eu vou passar para frente. Donc pour l'électricité, on voit ici la manutention manuelle d'une lampe pour un effet à la fin. Então aqui, em relação à eletricidade, aqui a gente vê a manipulação manual de uma só lâmpada para um efeito no final de um espetáculo. Donc entre utiliser ponctuellement et généraliser, il y a vraiment un grand fossé. Então, entre utilizar manualmente e manipular, existe um grande abismo. Donc il faut faire très attention à ce que l'on dit sur la lumière qu'on a tendance à généraliser de façon erronée. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata desse aspecto histórico, que a gente tem o hábito de generalizar de uma forma muito errônea. Donc il faut se renseigner sur les conditions de représentation de l'époque. Então, a gente tem que se informar bem sobre as condições de iluminação de cada época. En général, je donne l'exemple de Wagner, Em geral, eu dou um exemplo de Wagner, qui n'est pas faux mais qui n'est pas précis. que não é mentira, mas que também não é uma informação precisa. Quand on dit que le premier noir a été fait dans la salle à Bayreuth en 1876. Quando a gente diz que o primeiro blackout foi feito em Beirut em 1876. L'électrification du théâtre ne sera faite qu'en 1888 par l'épouse de Wagner après son décès. A eletrificação do teatro só vai ser feita em 1846 pela mulher do Wagner. De Richard Wagner, la femme de Wagner, c'est... A mulher do Richard Wagner, C'est ça, voilà. Pela esposa do Richard Wagner. Donc, on ne pouvait, Cosima Wagner, on ne pouvait que obscurcir, on ne pouvait pas éteindre. Na verdade, nessa época, a gente só podia escurecer a sala, não podia apagá-la. Et même en obscurcissant, on avait la lumière de la fosse d'orchestre. E ainda assim, escurecendo a sala, ainda tinha a luz do fosso da orquestra. Même si elle est très encaissée, Mesmo se ela está fechadinha ali no fosso, il faut tenir compte de l'émanation de la lumière qui se dégageait de la fosse. a gente tinha que considerar a emanação da luz que saía desse fosso. C'est ce que Appia explique et constate et étudie, en tous les cas, sur le papier. Então é isso que o Appia considera, constata e estuda nos seus escritos teóricos. Donc, il faudra vraiment attendre l'électricité pour faire le on-off. Então a gente realmente teve que esperar o advento da eletricidade para poder fazer o liga-desliga. Et même là, la date de 1878 est une date théorique. E mesmo isso que a gente diz que foi em 1878 é uma data teórica.
Voilà par exemple l'installation dans les dessous de scène d'un théâtre. Eis essa instalação no subsolo de um teatro, Au début du XXe siècle, no início do século XX, où on ait une électrification complète. para ter a eletrificação completa do teatro. C'est-à-dire ce type d'installation. Quer dizer, esse tipo de instalação. Donc le noir dépend de la maîtrise de la lumière. Então, o blackout depende da administração, da manipulação da luz. On va pouvoir voir, à partir de là, on pourra varier les noirs. Então, a partir disso, a gente vai poder variar o blackout. Le premier noir est le noir fictionnel, c'est-à-dire la nuit. O primeiro blackout, né, o primeiro breu, é o blackout ficcional, ou seja, à noite. On va l'avoir dès le 19e siècle avec la fascination pour les clairs de lune, la fascination pour ce qu'on va appeler l'heure bleue. Então, a gente vai começar isso no século XIX, com a fascinação pelo clair de la lune, pelo blackout azul, pelo breu azul. Le 19e siècle, c'est vraiment O luar, o clair de la lune, a luz do luar. Et c'est aussi l'ère de l'heure bleue, c'est le moment de l'heure bleue. Que é o ar, o ambiente da hora azul. On appelle entre chien et loup en français. Que a gente chama que é a hora entre o cachorro e o lobo. Em francês. Voilà, en français. Donc j'ai donné quelques descriptifs techniques de l'heure bleue ici, mais je ne sais pas si c'est utile. Tem algumas descrições técnicas dessa hora. C'est peut-être un peu long à dire. O Virgílio dia. Como é que é? Veio agora fisicamente, o fenômeno é chamado de difusão highlight, segundo a lei da difusão da luz solar pela atmosfera, que nesse momento é polarizada parcialmente em uma direção perpendicular ao plano de difusão, a superfície da Terra. A cor azul é particular e é o resultado dessa polarização perpendicular que leva, né, que carrega uma seleção de ondas do espectro visível. Então, o Sol tem uma temperatura de cor de 5.500 kelvins, essa do céu na hora azul se situa, e a do céu na hora azul se situa entre 9.000 e 12.000 kelvins. É a hora da zona morta, a gente chama. É isso, é o momento do lusco-fusco. On dit que ça dure entre 20 et 45 minutes, mais j'ai pu voir à Natal que ça dure que 10 minutes. Normalmente se diz que esse lusco-fusco dura de 20 a 40 minutos, mas ela pôde constatar em Natal, quando ela esteve lá no Rio Grande do Norte, que pode durar alguns segundos, alguns minutos. Diz que era on-off. Estava dia, de repente, noite, e estava noite, dia. Porque era uma região. C'est ça. Bien, et au XXe siècle, après avoir pensé que dans l'esprit bréchtien, il fallait tout voir, tout montrer. Bom, então, daí no século XX, através na época do espírito brechtiano, que dizia que tinha que se ver tudo, mostrar tudo, les mêmes artistes ont commencé à trouver intéressant la beauté de la nuit et de la lumière dans la nuit. Os mesmos artistas começaram a encontrar a beleza da luz da noite. Donc là, c'est le même éclairagiste, André Dio. Então, aqui é o mesmo iluminador, André Dio, avec ici la dispute de Marivaux montée par Patrice Chéreau. Aqui com a disputa de Marivaux montada por Patrice Chéreau, que o chanceler assistiu. Ici, je remets André Engel avec cette lumière toujours de André Dio. Aqui mais uma peça do André Engel com a luz de André Dio. Ici aussi. Aqui também. Mais on va aussi avoir des pièces qui vont inclure le noir de la nuit sans la beauté de la lumière, mais avec la difficulté politique et économique liée à
la possession de la lumière. Aqui e aí nesse momento a gente também tem outros espetáculos que vão mostrar o blackout, né, a escuridão, mas não pela beleza da noite, mas sim pelas dificuldades políticas e econômicas, de dificuldade de acesso a equipamento de luz. Le premier, c'est Georges Dandin qui se retrouve dehors sans lumière. O primeiro é a história de Georges Dandin, que se encontra fora, sem acesso à luz. Et le deuxième, Le Suicidé de Nicolas Erdmann, qui est une pièce qui a été écrite en 1832 et qui avait été commandée par Meyerhold. E a segunda é o Suicida de Nicolas Erdmann, de 1932, que foi encomendada por Meyerhold. Et dans ce spectacle, la première scène qui dure très longtemps est dans le noir. Nesse espetáculo, a primeira cena que dura muito tempo é no blackout. Un homme se réveille dans la nuit, il n'a pas d'argent pour payer de la lumière et il a faim. Homem acorda na noite, ele não tem dinheiro para pagar a luz e ele tem fome. Et donc c'est vraiment symboliquement, enfin c'est pas symbolique, c'est très concrètement politique. Então aí simbolicamente, quer dizer, não é nada simbólico, é concretamente político. Il y a des pièces aussi qui se passent totalement dans le noir. Il s'agit ici d'une pièce de Edouard Bond. Tem peças então que se passam completamente no blackout. Essa aqui é uma peça de Edouard Bond. Oui, un auteur anglais. Autor inglês. Et cette pièce, elle s'appelle Existence. E essa peça se chama Existência. Il y a cette photo dans mon livre à la fin. Tem essa foto no livro dela. Et la question, c'est comment à lire, il n'y a pas de difficulté. E a questão é como, tipo, para ler não tem dificuldade nenhuma. Comment la mettre sur scène? Como ensiná-la, né? A peça, o texto não tem dificuldade nenhuma, mas como botar isso em cena, como ensinar isso. De là, il y a plein de possibilités de questions. On pourrait penser à la pièce Les Aveugles. Aí tem muitas possibilidades e muitas questões a serem colocadas. A gente pode pensar numa peça para cegos, qui ne voient pas. Est-ce qu'il faut les mettre dans le noir ou est-ce qu'il faut les représenter marchant comme ça dans le jour? Que não veem, né? Os cegos que não veem. Então, como representar? Será que representar no blackout ou representar com eles tateando na luz do dia? Maeterlinck ne dit pas qu'il tâtonne. O Maeterlinck não diz que eles tateiam. Donc, tout est possible. Então, tudo é possível. Donc, le noir fictionnel, entre de belles images et conventions, se glisse le politique. Le politique se glisse entre le noir fictionnel et les belles images de la convention. Então, o blackout, ele transita, ele escorrega entre o blackout ficcional e as belas imagens, né? O blackout político, ele escorrega entre esse blackout ficcional e as belas imagens. Donc on a des variétés de noir qui sont le noir fictionnel et on a aussi le noir dramatique. Então a gente tem variedades do blackout que pode ir do blackout ficcional, do blackout da ficção, até o blackout dramático. Et le noir dramatique, en général, on l'appelle le noir de la régie, le noir régie. Então o blackout dramático, normalmente a gente chama que é o blackout da operação da luz. Enfin, ce n'est pas qu'on l'appelle comme ça. Não é que a gente chama assim. Je veux dire que on le connaît parce que c'est celui du noir de la régie. A gente conhece esse blackout porque é o blackout feito pela operação. Voilà, c'est ça. Mais je parle ici du dépassement de la convention du noir au début, à la fin et aux entr'actes. Mas aqui eu estou falando da gente ir para além daquele blackout da convenção, do início, do meio e do fim do espetáculo. Mais c'est un noir qui est inscrit dramatiquement, scéniquement, dans la construction de la pièce. Mas blackout que é inscrito dramaticamente, cenicamente, na construção dramática da peça. Le premier auteur qui a vraiment utilisé ce noir dramatique, c'est Samuel Beckett. O primeiro autor que efetivamente trabalhou esse blackout dramático foi Samuel Beckett. Il a scénarisé
la présence du noir dans les pièces qu'il a écrites. Ele tornou cênico, né? Ele encenou, tornou cênico o blackout nas peças que ele escreveu. Esse blackout de Lamarck. Malheureusement, il y a des metteurs en scène qui ont pensé que c'était en option comme les autres indications de régie. Infelizmente, teve muitos encenadores que acharam que esses blackouts eram uma opção, como outras opções da operação da luz, né? Da direção da luz, da produção da peça. Bien alors, j'ai vu deux personnages, l'un a un papier à la main. Eu visualizei isso, dois personagens, um com papel na mão. Et il y en a un qui dit lumière. E tem outro que diz luz. Donc il prend la lumière, son briquet, pour lire ce qui est sur le papier. Então ele pega o seu isqueiro para ler o que está escrito no papel. Ensuite il l'éteint. Logo em seguida ele apaga. Et chaque fois que c'est écrit lumière dans le texte, le personnage dit lumière et il rallume. E a cada vez que está escrito luz no texto, o personagem liga o isqueiro e ilumina. Donc on peut considérer que c'est une interprétation, le metteur en scène peut interpréter comme il veut. Então a gente pode considerar que é uma interpretação. O diretor daquela peça pode interpretar como ele quiser. Mais ce n'est pas du tout ce que Beckett a écrit. Mas não é nem um pouco o que o Beckett escreveu. Alors, je vais peut-être passer un peu. Eu vou, quem sabe, avançar um pouquinho. Et tout ceci peut effectivement aller jusqu'à une relation au spectateur qui provoque une forme de violence. E isso tudo pode chegar numa relação com o espectador que provoca um tipo de violência. C'est-à-dire que je n'ai pas pu mettre les vidéos que je voulais, je suis encore désolée. Eu não consegui colocar os vídeos que eu queria ter colocado, me desculpe por isso. Mais si vous cherchez, il y a des spectacles, par exemple, j'ai parlé de Angelin Prejlocage. Então, vocês podem procurar, eu falei de alguns espetáculos, eu falei do Angelin Prejlocage. Il a fait un spectacle qui s'appelle N, comme la lettre N. Ela fez espetáculo que se chama N, a letra N. Mais qui est une homophonie en français avec la N. Mas que é uma homofonia com a palavra francesa ódio. N. Le spectacle, il y a des stroboscopes, il y a de la musique des infrabasses très puissantes. No espetáculo tem luz estroboscópica, o som tem uma supercarga de sons super baixos, graves. Donc les alternances de noir et de lumière provoquent une forme de violence. Ça fait mal aux yeux. E aí as alternâncias entre luz e blackout provoca uma violência, machuca os olhos. Alors, je ne vais pas développer davantage parce que je l'ai développé dans l'article de la revue Urdimento et vous pourrez lire plus précisément ce que j'entends par là, dans cette violence. Então, eu não vou desenvolver isso aqui, mas eu vou desenvolver no artigo que eu escrevi para a revista Urdimento e lá vocês vão ver o que eu entendo por essa violência. Mais comme il me reste 7 minutes, mas como eu ainda tenho 7 minutos, je veux vraiment vous parler du noir apprivoisé. Eu quero falar para vocês do blackout capturado, qui me fait vous parler du mouvement circassien qui s'appelle Magie Nouvelle. Que trata, que é usado, né, num tipo de espetáculo um pouco circense, que se chama Magie Nouvelle. Pour pouvoir vous parler de ce que c'est que la magie nouvelle qui a été créée en 2000 par l'équipe que vous voyez là. Para falar um pouquinho dessa onda, né, desse movimento da magie nouvelle que foi criado em 2000 por esse grupo que vocês estão vendo aí. Je dois d'abord expliquer ce que c'est que la magie. Eu preciso explicar antes o que é a magia. C'est une forme spectaculaire. Magie. Voilà. Qu'est-ce que la magie? Une forme spectaculaire dont l'accomplissement ne fonctionne qu'en présence d'un spectateur.
Então, a mágica é uma forma espetacular cuja realização não acontece, não funciona, se não for na presença de um espectador. On fait un tour de magie à quelqu'un, en français. A gente faz um truque de mágica para alguém. On a en quelque sorte besoin d'une victime. A gente, de uma certa forma, precisa de uma vítima. D'accord? Certo? On a besoin en même temps, c'est un spectacle qui repose sur la connivence. Ao mesmo tempo, é um espetáculo que repousa na conivência Par le spectateur pelo espectador, dans le cautionnement de l'effet magique. na aceitação do efeito mágico. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un truc, A gente sabe que tem um truque, on ne sait pas lequel, mais on est d'accord qu'il y a un truc. a gente não sabe muito bem qual é, mas a gente tem consciência de que tem um truque. Voilà. Alors, vous connaissez la magie traditionnelle, je ne vais pas vous montrer des exemples. Vocês conhecem a mágica tradicional, eu não vou mostrar nenhum exemplo. Une magie qui date depuis bien longtemps, A mágica que data de muito tempo atrás. mais la magie nouvelle, Mas a magia nouvelle, elle repose sur d'autres critères que ceux que nous avons définis. mas a magia nouvelle, ela repousa, ela possui outros critérios que não são esses que a gente já conhece. Attends, je me suis perdue. Voilà. Parce que la magie nouvelle, elle a pour principe le détournement du réel. Porque a magia nouvelle, a mágica nova, ela tem por princípio a subversão do real. Le réel repose sur trois choses. O real está em três coisas. Des repères culturels, qui peuvent être qui sont souvent des croyances, As referências culturais, que normalmente são crenças, la perception des cinq sens, a percepção dos cinco sentidos, la vue étant le sens prioritaire, sendo que a visão é o sentido prioritário, et la cognition, e a cognição, c'est-à-dire la reconstitution cognitive o que significa a reconstituição cognitiva du réel perturbé, do real perturbado, ou la récupération par le cerveau ou a recuperação pelo cérebro des informations reconstituées. de informações reconstituídas. Alors, je vais peut-être pas prendre l'exemple du train qui ne marche pas au Brésil. Qu'est-ce que ça donne comme exemple? Eu não vou pegar o exemplo do trem que não funcionava no Brasil. O que eu posso pegar como Je exemplo? vais quand même expliquer. En France, quand on est dans une gare, on est dans un train et il y a d'autres trains à côté. Na França, por exemplo, então, numa estação de trem, porque no Brasil a gente não tem muito trem, por isso que ela acha que o exemplo não vai funcionar. Daí vai funcionar assim. Eu te imagino um bus. Oui, en plus aussi, voilà. Um ônibus numa estação ferroviária, numa estação rodoviária, perdão. Mas ela deu o exemplo do trem. Você está parado no trem e tem um trem do lado do outro. Et tout à coup, par la fenêtre, vous voyez le paysage bouger, donc le train à côté. Vous voyez que vous partez. Então, aí, de repente, vocês sentem que o trem de vocês, o ônibus, está indo embora, está partindo. Pourtant, le moteur du bus, du train ne fonctionne pas. Mas o motor do ônibus ou do trem não está funcionando. Donc, votre regard est abusé. Então, o olhar, ele tá enganado. Ele é enganado. Donc, le cerveau va faire une adaptation. Então, o cérebro vai fazer uma adaptação. Et au bout d'un moment, il va comprendre que c'est l'autre train qui bouge et pas vous. E em poucos instantes ele vai perceber que é o outro trem ou o outro ônibus que está se mexendo e não o seu. Parce que dans nos repères culturels, Porque nas nossas referências culturais, on ne peut pas bouger sans avoir le bruit du train et sentir le mouvement. porque nas nossas referências culturais a gente sabe que a gente não pode se mexer se a gente não tiver o barulho do motor e a sensação do movimento. Donc notre cerveau rectifie par rapport à nos repères culturels. Então, o nosso cérebro retifica aquela informação em relação às nossas referências culturais. Mais peut-être que dans d'autres cultures, Mas quem sabe em alguma outra cultura seja diferente.
si on se réfère, et au Brésil c'est facile de dire ça, aux Indiens, ils ont d'autres repères culturels que nous. Então, se a gente se referir, no Brasil é fácil dizer isso, lá os índios, por exemplo, eles têm outras referências culturais diferentes das nossas. Il me reste 1 minute. Eu só tenho mais 1 minuto. Donc la magie nouvelle, elle nous amène progressivement, elle nous amène à changer de réel avec eux. Então, a magia nouvelle nos convida a mudar de real junto com eles. Où des corps se dédoublent, par exemple. Aonde o cenário se duplica. Ou flotte. Ou flutua. Mais il le fait en nous accompagnant. Ça ne se fait pas brutalement. Sinon, ce serait magique, on ferait waouh. Então, mas isso ele faz num acompanhamento, não faz de uma hora para outra, senão seria mágica. Le noir est essentiel dans la construction, dans l'accompagnement de la perturbation de notre cerveau. Então, o blackout ele é fundamental para esse acompanhamento da perturbação do nosso cérebro. Et on est accompagné dans un certain nombre de choses. Ça, je ne vais pas avoir le temps du tout de montrer ça. A gente não vai ter o tempo, realmente não vai ter tempo de mostrar isso, mais je vais vous montrer quelques exemples. Mas eu vou mostrar alguns exemplos. Donc ici, nous sommes assez confortables. C'est assez confortable pour notre cerveau. Aqui é relativamente confortável para o nosso cérebro, entender o que está acontecendo. On sait qu'on va le retrouver de la même manière, notre cerveau a pris l'habitude. A gente já sabe que a gente vai encontrá-lo, que a gente vai vê-lo da mesma maneira, o nosso cérebro se acostuma com isso. Et c'est ce qui se passe. E é isso que acontece. La lumière change, mais notre cerveau comprend qu'il fait toujours le même mouvement. A luz muda, mas o nosso cérebro entende que ele vai fazer sempre o mesmo movimento. Je vais vous montrer d'autres moments. Mas eu vou mostrar para vocês um outro momento. Le cerveau s'habitue aussi parce qu'il fait toujours le même mouvement et vous voyez que notre cerveau l'accompagne. Le noir est de la bonne durée pour qu'il se relève, donc cette énergie se rebaisse. Então, aqui a gente vê fazer sempre o mesmo movimento e o nosso cérebro acompanha esse movimento. O blackout tem o tempo exato para que ele faça o movimento e volte para a posição inicial. Je vous décrypte ici ce qui se passe. Eu estou descrevendo para vocês aqui o que está acontecendo. Ça se fait inconsciemment. Mas isso se faz inconscientemente. Et vous ne savez pas que vous êtes accompagné pour être en accord complet avec ce qui se passe sur le tapis. E vocês não têm consciência de que vocês estão sendo acompanhados para que vocês tenham percepção completa do movimento que está acontecendo no palco. Et progressivement, on pourra donc l'accompagner dans toutes ces manifestations, y compris celles qui sont les plus étranges. E progressivamente você vai conseguindo acompanhar em todos os movimentos que ele vai fazendo, inclusive aqueles que são os mais estranhos. Il n'y a pas de montage. Hein? Não tem montagem nesse vídeo. Donc là aussi, au début, c'est peut-être un peu étrange, mais on s'attend à le revoir alternativement, dans un sens et dans l'autre. No primeiro momento é um pouco estranho, mas aí logo em seguida a gente já fica esperando vê-lo num movimento ou no outro. Alors, je vais avancer encore un peu pour la fin, parce que ela vai avançar um pouquinho mais para o fim. Je suis désolée, ça ne marche pas.
Je dois juste te dire une petite chose et je vais dépasser de 6 minutes. Eu só tenho que dizer mais uma coisinha e eu vou passar 6 minutos. C'est que je ne vous ai pas parlé de ce que m'inspire à la fois la transition écologique et ce type de travail. Eu não falei para vocês o que realmente me inspira dessa transição ecológica e desse trabalho. C'est tout un travail sur l'écosophie. É todo trabalho sobre a ecosofia, qui est une manière non anthropocentrique de concevoir le spectacle vivant. que é uma maneira não antropocêntrica de conceber o espetáculo vivo. Ce sera l'objet d'une autre conférence. Isso vai ser o tema de uma nova conferência. Parce que je n'aurai pas le temps. Não vai dar tempo hoje. Merci. Muito obrigada.